A pergunta que vale 1 milhão na literatura infantil. Será que eu devo saber o final da minha história no momento em que eu estou escrevendo um livro para crianças ou jovens? Será que eu, César, ou será que os escritores e escritoras fazem isso na hora em que estão escrevendo? Eles sabem como vão terminar a história? Ou simplesmente começam a escrever aquele enredo, as coisas vão acontecendo, os personagens vão aparecendo e lá no final eu resolvo como que a história vai terminar. Há vários caminhos para a gente começar a escrever um livro, sabendo ou não o final da história, ou simplesmente deixando a narrativa acontecer. Eu, particularmente, César, gosto de saber mais ou menos como a história termina. Saber mais ou menos como a história termina quer dizer exatamente isso. Eu começo a escrever uma história e eu sei mais ou menos, eu faço uma ideia de como ela pode terminar. Ter essa ideia, ter essa percepção prévia, me dá fôlego e coragem para eu continuar a minha história passo a passo. Porém, pode acontecer o seguinte, no meio do caminho aparece uma coisa nova, na qual eu não estava esperando. O personagem virou, eu estava achando que essa personagem era a avó do menino, de repente ela é a tia do menino. Ou que aquele é o melhor amigo do menino, depois ele vira o maior inimigo. Tudo bem, o que eu faço? Eu sei mais ou menos que eu estou indo para lá, sei mais ou menos aquele final. Aí apareceu uma coisa totalmente nova, eu faço um exercício, e confesso que não é fácil, de embarcar nessa viagem. E eu vou para onde aquela história está me levando, aquela nova possibilidade está me levando. E aí eu posso ir para um lugar totalmente novo, que até me desvie do meu final. Tudo bem, eu descubro novas características dos personagens, novos cenários, novas possibilidades do enredo, olha que maravilha, só por ter experimentado o novo. E se preciso, eu vou mudar totalmente o final, sem problema. Ou eu não vou mudar o final, eu vou pegar parte daquele novo enredo que eu construí e trazer para a minha história. Ou seja, os caminhos, gente, são incríveis. Muitos autores usam aquela máxima do Stephen King que ele fala assim, o escritor pode ser como um antropólogo, um escavador, um arqueólogo, na verdade, que encontra um osso, vai limpando, tirando com pincel e não sabe. Né? Encontrou um osso, é um osso de um bicho pequenininho ou de um dinossauro, ele não sabe e vai fazendo. Eu já experimentei de tudo, tanto não saber o final da história como saber mais ou menos. Hoje eu, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, gosto de saber mais ou menos, mas me abro o tempo inteiro para as novas possibilidades. Isso prova, isto é a prova viva de que a literatura para criança, ela precisa da reescrita. A literatura não segue aquela ordem lógica, começo, meio e fim. Às vezes você vai ter uma ideia e escrever mais ou menos o meio da história, escrever mais ou menos o final, ou seja, você vai fazendo essa costura para construir o teu enredo. Não necessariamente ele vai surgir de uma maneira linear, como a maioria das pessoas imagina que seja. Você começa a escrever pelo começo, passa pelo meio e termina quando você bota o ponto final no fim. Não precisa necessariamente ser assim. Então é interessante se você descobriu, a ideia pode surgir de um diálogo, de um conflito, de uma situação engraçada, de uma brincadeira que os personagens fazem. Você escreve essa cena, essa brincadeira, esse capítulo, e dali você vai desmembrando para construir a tua história. Seja qual for o caminho que você percorrer para chegar no final, quando você termina o livro, você termina o livro. Então o livro termina, ou seja, ele tem um fim. Mesmo que seja uma série na qual dá um gancho, é um fim. É um fim que leva a um gancho, ou seja, a possibilidade de você continuar a história. Saiba que, pelo menos eu gosto de pensar assim, que o final da história deve ser incorporado no começo, no meio, e ele já está incorporado no fim. Ou seja, o que eu descobri aqui, seja previamente pensando ou pela minha prática da escrita, é interessante eu ter elementos no meio da história e lá no começo da história que remetam a esse final. Porque aí eu crio um pacto de confiança com o meu leitor. Eu estou criando um mundo novo, um mundo imaginário, o leitor não conhece, e aí ele vai acreditar naquilo que eu estou fazendo. No meu livro, O Anel da Tartaruga, eu proponho um cenário no qual as tartarugas falam. E elas admiram determinada tartaruga que tem um anel na cintura. Este é o cenário proposto. Este é o pacto que eu firmei com o meu leitor. E os leitores, gente,
as crianças compram as nossas ideias, desde que a gente tenha esse pacto firmado. E uma das palavras que representa esse pacto é a verossimilhança. Seja o mundo imaginário que você criar, que ele seja verossímil para aquele cenário proposto. Aí o leitor compra a tua ideia e embarca na viagem. E você? Eu quero saber de você. Você, quando escreve a tua história para a criança, você sabe o final da história? Completamente? Você já escreveu o final da história? Você já fez a planilha como serão seus personagens? E o que vai acontecer no capítulo 1, 2, 3, 4? Ou não? Você simplesmente fecha o olho e começa a escrever e vai chegando lá no fim, ou você faz alguma coisa parecida com o que eu faço, que é saber mais ou menos o final e começa a escrever olhando lá, mirando lá. Mas a qualquer momento eu posso descobrir coisas novas. A literatura, gente, tem milhares de caminhos, não tem regra, não tem fórmula, tem a gente abrir o nosso coração, claro, seguir a nossa intuição, claro, e principalmente, reescrever 200 vezes e entregar para os nossos pequenos leitores o nosso melhor e eles vão amar e tá tudo certo. Beijão.